Tudo começa em uma sala de parto VIP, onde uma mulher estava prestes a dar à luz enquanto folheava uma revista de forma despreocupada. A mulher ali presente perdeu a paciência e gritou para as enfermeiras tirarem logo a criança, continuando a ler sua revista como se nada estivesse acontecendo. De repente, o choro de um bebê ecoou pelo quarto e um funcionário correu para parabenizar o avô. Logo todos começaram a cumprimentar a senhorita Lu, que agradeceu pela gentileza dos convidados. Em seguida, ele perguntou a uma das empregadas onde estava Singman, e ela respondeu que o jovem mestre tinha ido resolver alguns assuntos na Terra. O avô da criança ficou furioso com a ausência do próprio filho e o chamou de Rangasun. Nesse instante, um grito estranho veio de dentro da sala de parto, deixando todos assustados. Preocupada, a senhorita Lielu se levantou e perguntou em voz alta o que estava acontecendo lá dentro. Enquanto isso, na sala de estar, a mãe estava em choque com uma luz intensa que brilhava bem diante dela. Quando o avô e seus homens entraram, ficaram completamente paralisados. Aquele brilho vinha do recém-nascido, que estava coberto por raios amarelados e parecia se divertir com aquilo. O bebê pensava que ninguém jamais imaginaria que um plebeu teria renascido justamente naquela família, e ainda despertado com um sentido divino. Uma tela do sistema apareceu informando que o sentido divino do tipo relâmpago havia sido ativado com poder equivalente ao nível do mar. O avô ficou sem palavras, chocado porque seu neto tinha acabado de nascer com uma força que nem ele próprio conseguiu alcançar em toda a sua vida. Deixando sua bengala cair, o velho gritou sobre o incomparável sentido divino inato que seu neto possuía. Em seguida, ergueu a criança e comemorou, declarando que o clã Liu finalmente tinha produzido um gênio único em gerações. O bebê, porém, pensava que iria aproveitar essa chance para se manter distante do clã e ainda garantir que seu pai jamais tivesse outra reencarnação. As criadas comentaram que o jovem mestre já sorria e nem havia chorado, o que era sinal de um destino nobre. O avô prometeu usar todo o poder do clã para criar a criança. O recém-nascido, que também era o protagonista, refletia que os últimos 6 meses desde que havia sido levado por aquele desgraçado parecia um sonho. Um mês depois de sua reencarnação, sua mãe bebia um tônico especial oferecido por uma das criadas. Assim que ingeriu o líquido, uma poderosa luz dourada começou a brilhar em todo o corpo dela. O protagonista havia adquirido a habilidade de crescer rapidamente, atingindo o estágio de um simples embrião. Ele pensava sobre como os plebeus nunca teriam como se comparar ao poder dos clãs, e como já tinha alcançado um nível pelo qual muitos arriscariam suas vidas. Mas ainda se perguntava que tipo de habilidade era aquela, já que não havia registros sobre crescimento acelerado. 2 meses depois, enfrentou uma crise de absorção causada pelo embrião original da mãe, mas acabou recebendo uma recompensa. Usando seu crescimento acelerado, devorou o embrião e ganhou o sentido divino inato do tipo relâmpago. O protagonista estava radiante por ter obtido um dos poderes elementais mais raros. Ele planejava usar os melhores recursos da família para se fortalecer ainda mais. 3 meses depois, seu sentido divino do tipo relâmpago já tinha alcançado o estágio intermediário. Nesse momento, vemos saltos altos e roupas íntimas femininas espalhadas pelo quarto da mãe. Na cama, um par de pés entrelaçados descansava de forma bem íntima. A mulher estava acompanhada de um garoto loiro enquanto ainda carregava o filho em seu ventre. O amante perguntou se ela não tinha medo e a mulher respondeu que o casamento não passava de um acordo político. Dentro do útero, o bebê ouvia o homem questionar a paternidade, enquanto sua mãe apenas pedia mais. O protagonista reclamava que toda aquela confusão estava atrapalhando a taxa de absorção de energia, até que acabou liberando energia demais de uma só vez, fazendo com que a mãe gritasse que aquilo a queimava por dentro. Aos 6 meses, o poder do bebê já tinha atingido o nível máximo e ele começou a compreender a constituição da própria mãe. Um olhar sereno e frio observava. O homem encarou a barriga dela e perguntou quando aquele maldito pirralho iria nascer. Dentro do útero, o bebê abriu os olhos e lançou um olhar cheio de ódio para o homem, refletindo o seu rosto e chamando-o mentalmente de vira-lata nojento. Um flashback trouxe a lembrança de sua vida passada, quando for alertado sobre terríveis bestas. Um de seus companheiros feridos disse para ele fugir o mais rápido possível. Seu amigo estava derrotado, pedindo ajuda desesperadamente, mas o jovem apenas assistia. Infelizmente, o companheiro acabou devorado por um monstro horrível. Enquanto assistia aquilo, o traidor ordenava que seus homens alimentassem a besta para formar o núcleo espiritual. O homem sorria de forma maliciosa, zombando enquanto via sua vítima à beira da morte. Nesse momento, o jovem percebeu que um espinho gigante vinha em sua direção, pronto para empalá-lo. O seu ex-parceiro o atravessou com um enorme galho, levantando-o impiedosamente no ar. O protagonista olhou para a ferida em seu peito, chocado com a traição que acabara de sofrer. O canalha começou a rir de forma histérica diante da cena patética. Ele zombou dizendo que aquilo era o que acontecia com quem superestimava a sua própria força. Ao jogá-lo longe, o protagonista acusou o traidor de tê-lo enganado apenas para alimentá-lo às feras. Enquanto sua vida se esvaía, sua maior preocupação era o destino de suas irmãs.
Ele se lembrava da despedida com uma delas, quando havia prometido voltar para casa em breve. Pouco depois, em sua vida passada, pegou uma arma e se preparou para partir em missão. A porta se fechou e as 3 meninas ficaram sozinhas, esperando por ele enquanto observavam a lua pela janela. E se perguntavam quando o irmão mais velho voltaria. De volta ao presente, ainda como feto, o protagonista se enchia de raiva e jurava vingança contra aquele que o separou de suas irmãs. Com seu poder, preparou-se para atingir o pai que estava do lado de fora. Então, o pequeno socou com força o traidor no rosto, pegando-o de surpresa total. O impacto do golpe jogou o homem para longe e a mãe ficou chocada com o chute que sentiu. O pai da criança caiu no chão em agonia, sem entender o que tinha acontecido. A mulher reclamou que o pirralho já estava causando problemas antes mesmo de nascer. O avô ordenou à enfermeira que verificasse o que estava rolando dentro do quarto. O funcionário explicou que o talento do jovem mestre era extraordinário, o que acelerava seu desenvolvimento. Surpreso, revelou que o bebê estava prestes a nascer e que a mãe entrava em trabalho de parto. O protagonista pensava que antes de reencarnar, seu limite era o nível máximo e agora estava prestes a avançar novamente, mesmo sentindo uma dor absurda. A mãe gritou para chamar a melhor equipe de parto imediatamente. Quando o bebê completou 1 mês de vida, a família Liu organizou um enorme banquete de comemoração. Diversas famílias importantes do sul de São Paulo compareceram com presentes para celebrar o nascimento do recém-nascido. Durante a festa, o avô assistia a uma apresentação de violino com uma empregada ao seu lado. Enquanto isso, o protagonista de 1 mês descansava nos braços de uma das criadas. Um dos convidados parabenizou o mestre Liu pelo neto, mas o velho parecia distraído em seus próprios pensamentos. Outro convidado felicitou o pai da criança, enquanto o bebê encarava o homem que o havia derrubado em sua vida passada. Ao reconhecê-lo, sentiu uma fúria imensa, lembrando que ele fora o responsável por separá-lo de suas irmãs. Naquele instante, jurou vingança. Em suas memórias, lembrou-se de suas irmãs comemorando animadas em frente a um bolo de aniversário gigante. Em sua vida passada, estava no telefone com o irmão Shan, que reclamava pelo atraso na missão. O protagonista pediu desculpas, enquanto o traidor acreditava que ele só tinha sido contratado por causa dos boatos de que precisava de dinheiro. O homem aconselhava o jovem a usar a cabeça e ele agradecia pela chance de emprego. As suas irmãs estavam ansiosas para dividir o pequeno pedaço de bolo que estava sobre a mesa. O irmão mais velho se despedia de uma delas, prometendo que tinha conseguido um trabalho, mas voltaria logo. Então, pegava a arma que guardava dentro da bolsa e se preparava para sair de casa. A porta se fechou e as 3 meninas ficaram sozinhas, cheias de expectativa pelo retorno dele. Da janela, olhavam para a lua enquanto esperavam o amado irmão. Em outro lugar, um homem se aproximava de um portal brilhante no meio de uma floresta escura. Ele tragava um cigarro. Era o mesmo que tinha parabenizado o jovem mestre Ji na festa. O jovem mestre Ji, que parecia ser o líder daquela operação perigosa, estava com seus subordinados ao lado e perguntava como a missão estava indo. O homem informava que eles já estavam lá dentro fazia um tempo e que a besta já deveria estar bem alimentada. O jovem mestre Ji elogiava o velho Shan, dizendo que ele tinha sido bem treinado e era sempre eficiente. Em seguida, ele se virava para sua parceira e dizia que só tinham ido até ali por causa dela, antes de partirem. A mulher, entretanto, zombava, dizendo que ele não passava de mais um miserável da família Ji tentando subir na sociedade. Logo depois, o grupo de mercadores se aproximava do portal para deixar aquele lugar desolado. Enquanto isso, um dos companheiros do nosso herói o avisava sobre a presença de uma fera poderosa por perto. O jovem mestre ficava surpreso que ainda houvesse alguém vivo, já que precisava de mais comida para o remédio. O velho Shen afirmava que não entendia como isso era possível, já que todos não passavam de soldados comuns. De repente, um barulho ensurdecedor chamava a atenção de todos, que olhavam na mesma direção. O líder do grupo avaliava a situação com um olhar pesado. Logo viam que uma das feras tinha um ferimento recente em uma das patas. O monstro então fixava os olhos no nosso herói, que estava sozinho naquele lugar sombrio. Mesmo exausto e ferido, o jovem permanecia firme, preparado para a batalha final. Naquele momento, um dos traidores se aproximava lentamente. O jovem mestre Ji exigia saber de onde vinha aquele sujeito e como ousava ferir sua besta. Ao ver o sobrevivente, o jovem mestre Ji ficava chocado e o chamava de Yi Shen. O jovem se virava e chamava o irmão Shen, sem entender nada. O amigo de Yi Shen perguntava se ele tinha trazido reforços, enquanto os inimigos começavam a recuar. De volta ao presente, o bebê jurava vingar aquela inimizade profunda. Naquele exato instante, ele estendia os bracinhos e fazia sons infantis para o traidor que observava de perto. O homem ficava sem reação, gaguejando e tentando compreender o que o pequeno queria. O pai da criança dizia que o filho queria ser abraçado e que aquilo era a maior honra de sua vida. Pegando o bebê nos braços, agradecia pela recompensa, mas o pequeno fingia chorar assim que era segurado. Logo em seguida, começava a liberar uma energia amarelada. O bebê então usava seu poder de relâmpago para dar no inimigo um choque terrível.
O traidor gritava de dor, enquanto a descarga elétrica percorria todo o seu corpo. O choque fazia com que ele deixasse o bebê cair, e o pequeno despencava com força no chão da mansão. As mulheres da festa olhavam na direção do barulho. Os músicos paravam de tocar, surpresas com a confusão. O avô do menino observava tudo com expressão séria. Os pais do garoto ficavam em choque com o que havia acabado de acontecer. O protagonista, deitado no chão, chorava alto para manter as aparências. O velho percebia que tinha cometido um erro. O traidor, em pânico, começava a suar frio, apavorado com a possível reação do clã. Furioso, o avô gritava com o homem por ter ousado jogar o tesouro da família Lu no chão. O covarde se jogava ao solo, alegando que não tinha sido ele e que o próprio jovem mestre havia agido sozinho. O pai do bebê não acreditava em nada e o chutava com força, chamando-o de cachorro. O chute era tão brutal que o homem voava e caía pesadamente no chão da mansão. Curvado, ele implorava por misericórdia ao mestre, jurava que jamais machucaria a criança e oferecia seus tesouros para curá-lo da queda. O pai do garoto parecia se divertir com toda a situação, sorrindo de forma debochada. Então, o mestre ordenava que o homem fosse arrastado para fora e levado para uma surra. O traidor agradecia pela punição. Enquanto isso, a empregada retornava para colocar o bebê nos braços da mãe. O pequeno protagonista esboçava um sorriso malicioso, satisfeito com o resultado. Com a testa machucada, o inimigo encarava confuso, sem entender nada. O bebê continuava chorando alto, mantendo seu disfarce perfeito diante de todos. O traidor mais velho ficava surpreso ao perceber que ele tinha começado a berrar novamente. O avô ordenava que a criada levasse o jovem mestre para dentro e verificasse se havia se machucado. O velho ainda repreendia o filho, dizendo que com o status da família não havia espaço para vagabundos inúteis. Com um bufo de desprezo, o chefe da família se afastava, saindo da festa furioso com a confusão. O pai do garoto, irritado com as palavras do ancião, apertava o copo com tanta força que o quebrava com as próprias mãos. O anfitrião, sem paciência, desferiu um chute poderoso no rosto do traidor, seguido de outro, e mandou que o jogassem os cães da casa. Os guardas o seguravam à força, enquanto ele implorava por misericórdia, mas ninguém se importava com o seu sofrimento. O anfitrião disse aos convidados para que continuassem a festa, enquanto o bebê pensava em como absorver mais energia. O médico examinava o menino e afirmava que ele tinha um físico incrível e estava perfeitamente saudável. O avô ria, comemorando que o neto não havia sofrido nenhum dano e estava com ótima saúde. Mas na mente da criança, o mais importante agora era reencontrar suas 3 irmãs que ficaram para trás. Ele precisava crescer rápido para poder se mover e obter a essência daquela mulher. O bebê começava a chorar por leite, e o médico, diante disso, fazia com que o velho ordenasse que chamassem a nora para amamentá-lo e dar mais remédios espirituais. A mãe reclamava que tinha acabado de alimentá-lo e já estava exausta. O chefe da família afirmava que ela devia se esforçar pelo futuro do clã e pelo bem do filho. A mulher tirava o casaco e se preparava para amamentar mais uma vez. Contra a própria vontade, o bebê abria a boca e chorava, esperando a mãe lhe dar leite. Nos braços dela, era encarado com olhos vermelhos. A mãe começava a amamentar e reclamava que o pequeno malandro sugava com força demais. Vendo que a nora estava enfraquecendo, o avô mandou trazer a sopa tônica. Logo depois, o bebê era visto tomando banho com a mãe em fontes termais. Ela reclamava que ele sugava por muito tempo e perguntava se devia algo a ela de uma vida passada. 3 meses depois, o bebê já engatinhava pela casa e seu poder atingiu o nível C. Em sua vida passada, ele levava 1 ano para sair do nível elementar e alcançar o intermediário. Naquele tempo, ele participara de inúmeras missões em portais perigosos, sofrendo inúmeros ferimentos. Agora, havia alcançado do nível elementar C para o intermediário em apenas 3 meses, apenas bebendo leite. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista engatinhava em direção à mesa principal. Furioso, o avô gritava que algum idiota não estava de olho no jovem mestre e o tinha deixado correr solto. A empregada pedia desculpas, afirmando que o bebê engatinhava tão rápido que não conseguia acompanhá-lo. O pai do garoto brincava que o filho devia estar querendo leite de novo, enquanto a mãe parecia exausta. Ela reclamava que a criança estava grudada no seu peito há 3 meses e que precisava de descanso, mas o pequeno acreditava que não podia perder tempo e precisava continuar ficando mais forte. Para surpresa de todos, o bebê se levantou sozinho pela primeira vez. O avô e o morto-amo ficaram completamente chocados ao ver a cena inacreditável diante deles. O criança começou a andar cambaleando até a mãe, que a olhava surpresa. O pequeno pulou em cima dela e a mãe gritou, pedindo para deixarem ela comer em paz.
A criada ficou boquiaberta e apontou, dizendo que o jovem mestre já estava de pé e andando sozinho pelo quarto. O mordomo comentou que aquela criança tinha mesmo uma constituição celestial e que o seu desenvolvimento era fora do comum. O avô, orgulhoso, ficou radiante ao ver o neto se levantar e o observou cheio de orgulho. Então falou que, de acordo com as regras da família, já era hora de escolher um servo pessoal para a criança. Num lugar escuro, o velho perguntou sobre os resultados, e um dos guardas respondeu que apenas 2 ainda estavam nos braços da mãe. O protagonista foi levado até uma arena improvisada para o teste. Ele observava tudo atentamente quando, de repente, reconheceu uma das candidatas e ficou surpreso. Dentro de uma cela, uma garota de cabelo branco estava em posição defensiva, assustada. Do outro lado, uma loira avançava gritando, pronta para atacar e derrotar a rival na arena. Surpreso, o bebê perguntou o que ela estava fazendo ali, e naquele instante, seu corpo começou a brilhar intensamente. Sem pensar, ele usou seu poder de raio para eletrocutar uma das garotas. O impacto foi tão forte que a loira voou longe e caiu pesadamente no chão da mansão, desmaiando na hora. A garota de cabelo branco não perdeu tempo, correu até o pão e o agarrou sem pensar 2 vezes. Em seguida, começou a devorar o alimento como se não comesse há dias. Do lado de fora, os cabelos da mãe se arrepiaram, e o protagonista entrou em pânico, torcendo para que ninguém tivesse notado nada estranho. O avô soltou uma risada e disse que seu neto tinha muito mais espírito de luta que o próprio pai. O garoto pensava que ser bebê tinha suas vantagens, já que os adultos sempre arrumavam desculpas por ele. O velho decidiu que a menina de cabelo branco seria criada, e ordenou que ela fosse lavada e aprendesse boas maneiras. A garota continuou comendo vorazmente, sem ligar para mais nada ao redor. No berço, o bebê parecia radiante e chamou sua nova empregada com um sorriso. Enquanto isso, o mordomo explicou que ela era uma serva da morte e que sua função seria proteger o jovem mestre. A menina apenas assentiu, aceitando esse novo destino. Ele também disse que ela deveria seguir o senhor e até treinar artes marciais durante o sono. A pequena empregada então foi levada para o quarto do bebê para começar o seu serviço. Assim que chegou, a criança apontou para si mesma com um sorriso animado, mas a menina pegou uma faca e sua expressão mudou para ódio e vingança. O bebê entrou em pânico e tentou falar, mas não conseguia por causa das cordas vocais. Ela disse que ia matá-lo para vingar a morte do irmão mais velho. Naquele instante, levantou a arma e se preparou para atacar o pequeno no berço. A criada avançou com a faca numa velocidade assustadora, pronta para atingir o alvo indefeso. No entanto, a criança conseguiu se esquivar com agilidade incrível e saltou para fora do berço, caindo no chão. No lugar em que estava, deixou para trás uma silhueta de energia, surpreendendo totalmente a menina. Em seguida, o bebê reapareceu ao lado dela, deixando-a sem palavras. Então, a garota liberou uma aura verde, pronta para lutar. O protagonista ficou chocado ao perceber que ela tinha um senso divino do tipo vento. Com isso, a menina o atacou com seu poder, mas o bebê reagiu usando trovão. As 2 energias colidiram, iluminando o quarto com cores vibrantes e intensas. O pequeno pensava que usar os 2 poderes ao mesmo tempo era demais para o corpo de um bebê, então teve uma ideia brilhante. Mirou e usou seu sentido divino do trovão em nível bem baixo. Um pequeno raio atingiu a garota, paralisando-a por alguns segundos e derrubando-a no chão, incapaz de se mover direito. O pequeno se sentiu aliviado, mas estava claramente esgotado pelo esforço. Deitada, a empregada ainda sentia a eletricidade percorrendo seu corpo. Então o bebê foi até ela, pegou a lâmina afiada e cortou o dedo de propósito, deixando uma gota de sangue cair. Com isso, escreveu uma mensagem no chão para tentar se comunicar. Ele achou que tinha sido esperto em bolar aquele plano. A menina leu a mensagem e parecia entender, mas quando ele abriu os braços para abraçá-la, ela o atacou de novo. O bebê se esquivou rápido e pensou que se alguém a visse tentando matá-lo, ela estaria perdida. Enquanto isso, o traidor caminhava pela mansão carregando uma caixa de madeira. Num flashback, lembrava do pai do menino dizendo que ele só estava vivo porque ainda era útil. Caído no chão, ele agradecia ao jovem mestre pela chance e prometia se esforçar mais. O senhor havia dito que o avô estava furioso e que ele deveria arrumar uma forma de agradar o bebê. O homem acreditava que tinha vendido tudo o que possuía para conseguir um item raro em um leilão. De repente, ouviu a voz do pequeno mestre e foi até o quarto. Ao abrir a porta, se deparou com os 2 correndo pela sala e logo viu uma oportunidade. O bebê olhou para o homem com um olhar sombrio, já pensando em um plano. O traidor, confuso, não entendia nada. Então, o menino agarrou a mão da serva, a esfaqueou e em seguida usou seu poder de raio para dar um pequeno choque na testa da garota de cabelos brancos. Ela caiu desmaiada e o bebê aproveitou para pegar a faca no ar, completando seu plano perfeito. Sem hesitar, ele se esfaqueou no ombro, manchando a lâmina de sangue. O traidor ficou chocado e gritou de horror, sem acreditar no que via. O pequeno então
jogou a faca ensanguentada para o homem, que a pegou sem reação, paralisado de medo. No meio da confusão, ele deixou a caixa cair. O bebê respirou fundo, se preparando para sua grande encenação. Logo depois, começou a chorar alto, apontando para a garota caída no tapete. O homem segurava a faca, desesperado com a cena. O barulho fez o avô e outros membros da família correrem até lá. Ao entrarem, viram tudo com expressões sérias. O bebê continuava chorando, agarrado à criada, fingindo que ela o protegia. O avô, furioso, acusou o traidor de tentar machucar o neto. O homem jogou a faca no chão e tentou se explicar, dizendo que não tinha culpa, mas o pai não acreditou e o socou por ousar ferir o filho. Desesperado, ele tentava dizer que a menina tinha atacado o bebê e que este apenas se defendeu. Mas o pequeno continuava chorando enquanto o traidor, ensanguentado, gritava tentando provar sua inocência. O pai deu outro soco e exigiu saber onde estava o presente. O homem procurou pela caixa caída durante o caos. Enquanto isso, o avô elogiava a menina por proteger o neto e mandava levá-la para descansar. O velho colocou a mão no ombro do jovem mestre, que ficou tenso. Seus olhos vermelhos brilhavam de raiva e ele disse que havia ensinado o filho a criar cães, mas que quase perdeu a esperança pela família Liu. Depois, saíram da sala, deixando o traidor ajoelhado e apavorado. O homem tremia e suava frio com medo do que ainda poderia acontecer. Então o pai do bebê se virou, olhou para ele com ódio e desprezo e o chutou com força. Disse que tinha dado uma chance, mas ele desperdiçou tentando causar problemas. O homem tentou se justificar, mas o mestre ordenou que fosse arrastado e jogado aos cães. Vendo que seu plano tinha dado certo, o pequeno protagonista finalmente suspirou de alívio, satisfeito com o resultado. Com um ferimento no ombro, o menino olha preocupado para a garota inconsciente no chão. Naquele instante, o mordomo se aproxima e diz que precisa levar a serva para tratamento imediatamente, mas entra em pânico ao se lembrar da mensagem escrita no chão bem embaixo dela. Então, o pequeno deita sobre a menina e balança a cabeça, impedindo que o homem a carregue. O funcionário então levanta o pequeno do chão e coloca a menina inconsciente de volta no berço. A criança parece muito angustiada, observando cada movimento. Quando o homem tenta pegar a empregada, o menino se pergunta se deveria dar um choque elétrico nela até deixá-la inconsciente. De repente, uma ideia surge em sua mente e ele olha para a serva com um plano renovado. O funcionário levanta a menina, deixando uma poça de sangue no quarto do jovem mestre. O pequeno se assusta ao perceber que o servo também ficou ferido. O mordomo, ao ver a manchada no sangue nas roupas da jovem, fica surpreso. A garota, confusa, não entende como se machucou. Ele a leva para fora, ordenando que limpem o quarto do jovem mestre. Sozinho no berço, a criança suspira aliviado, mas se pergunta o que está acontecendo. Deixa a curiosidade de lado, pois tem planos maiores. Naquele momento, ele salta do berço, pronto para o próximo plano. Em outra sala, um óleo especial está sendo preparado para sua mãe, que recebe uma massagem relaxante nas costas por uma das empregadas. A mulher parece finalmente aproveitar um momento de paz, mas a tranquilidade dura pouco, quando o garotinho pede leite de repente, assustando-a. Ele engatinha até ela e a mãe reclama do apetite enorme. Ele começa a mamar e a mulher pergunta quanto tempo ele ainda vai continuar, mas ele precisa acelerar seu crescimento para poder conversar e explicar tudo à sua serva. Uma semana se passa na mansão luxuosa da família Lu, e nosso protagonista agora aparenta ter 3 anos, finalmente aprendendo a falar. A pequena empregada de cabelos brancos continua hostil, convicta de que ele é culpado pela morte do irmão mais velho. Então ele se aproxima e solta a bomba. Ele é irmão dela. A garota fica completamente atordoada, paralisada, os olhos vermelhos. Ele pergunta sobre o bolo que o irmão comprou para ela, e a pergunta faz com que ela se lembre do passado, emocionando-se. Em suas lembranças, ela se recorda do irmão chamando ela e as outras irmãs para comer bolo. As 3 meninas ficavam animadíssimas com o bolo de aniversário na frente delas. O irmão lembrava do irmão mais velho cortando fatias para cada irmãzinha. Ela recorda que ele atendia ordens por telefone, se preparando para se juntar à missão. As irmãs tentaram pegar um pedaço do bolo, mas outra impediu, pedindo para esperar pelo irmão. Depois disso, elas olham pela janela, para a lua, esperando o retorno dele. Nesse instante, o reflexo do antigo eu delas aparece na lua cheia, fundindo o rosto passado com o atual infantil. Ele olha para a menina com um sorriso gentil, os olhos cheios de lágrimas. Reconhecendo-o, ela não consegue mais se conter e cai no chão, chorando sem parar. Ele cobre a boca dela, pedindo silêncio para que ninguém descubra seu segredo. Com as mãozinhas, ela tenta tapar o rosto para não serem percebidos. Logo, ela se joga em seus braços, abraçando-o com força, uma mistura de alívio e felicidade ainda misturada ao choro. Ela pergunta se ele é realmente seu irmão querido,
mas o abraço é tão apertado que ele reclama não conseguir respirar. No corpo pequeno de criança, ele se afasta e tenta recuperar o fôlego. Assim que se recompõe, fica sério e olha para a irmã, exigindo respostas. Ela, com lágrimas escorrendo, se sente sobrecarregada e pede que ele se acalme. Aos poucos, os dois se acalmam e começam a conversar sobre tudo o que aconteceu. A menina explica que ele saiu em missão naquele dia e nunca mais voltou. Em um flashback, as 3 irmãs famintas aguardavam olhando para o bolo que ele comprou. Uma delas se pergunta por que ele demorou tanto. A mais nova até questiona se foi abandonada, nunca ficando tanto tempo longe. Elas decidem procurá-lo e descobrem seu desaparecimento na sede da missão. Lá, a esposa de outro caçador grita com o traidor sobre o sumiço de seu marido. O homem impaciente chama ela de louca e a empurra com força. Outro caçador acusa o homem de entrar no portal com o jovem mestre e outros. A pequena criada percebe que aquele homem está por trás de tudo. O traidor observa irritado, fumando calmamente, liberando o poder, preparando-se para atacar o acusador. Uma bola de fogo é disparada e o homem fica paralisado de medo. Ele é atingido com força, seu corpo é engolido pelas flamas, caindo derrotado, enquanto os outros apenas assistem. Nosso garoto pensa que o traidor teve o que merecia por trair a família e pergunta sobre as outras meninas. Ao ouvir, a expressão da garotinha muda, preocupada, e ela começa a chorar novamente, deixando o irmão confuso. Surpreso, ele pergunta o que aconteceu com elas. Entre lágrimas, ele explica que queria vingar o irmão, mas uma onda de demônios surgiu do nada. Um flashback mostra um portal se abrindo e todos lutando pela vida enquanto a invasão começa. O caos petrifica a menina, que corre pelas ruas destruídas, gritando os nomes das outras irmãs. Caçadores passam comentando com indiferença sobre os monstros. Ela continua sozinha, abrindo caminho pelos escombros, mãos arranhadas, chorando pelos nomes das irmãs. Ela se lembra do irmão e desaba, perguntando onde ele poderia estar. De volta ao presente, o protagonista consola a irmã, dizendo que não precisam mais chorar, pois ganharam uma segunda chance. Seus olhos brilham em vermelho, e ele jura que uma certa Shen será o primeiro a pagar. Em uma prisão escura e suja, o traidor grita que é inocente e que estava ali apenas para entregar um presente. De repente, ele bate contra as grades, aterrorizado, ao ver um demônio se materializando atrás dele. O traidor cai de joelhos, implorando por sua vida enquanto a criatura se aproxima, língua para fora, aterrorizante. Tudo que se ouvia era um grito horrorizado, e de repente o corredor da prisão ficou marcado por mais algumas manchas vermelhas. O traidor tinha sumido. O garoto principal olhou sério e declarou que era hora de virar a família Liu de cabeça para baixo. Suas lágrimas ainda brilhavam nos olhos, mas sua irmã concordou imediatamente, prometendo seguir todas as ordens dele. Ela lembrou, no entanto, que ainda tinha uma missão importante do RMC para cumprir. Então o protagonista levantou no ar e anunciou que era a hora do banho, mas ele protestou aos berros, dizendo que ela era sua irmã. Ela, com um olhar firme, explicou que agora era sua assistente pessoal e que cuidar dele diariamente fazia parte da missão dela. Com isso, ela começou a levá-lo para o banheiro, enquanto ele gritava que jamais tomaria banho de jeito nenhum. No banheiro, ele estava sentado na pia, observando enquanto ela preparava tudo. Ela se aproximou e disse que era hora de tirar a roupa, mas ele insistiu que podia fazer sozinho. Ela, ignorando o protesto, sorriu e começou a arrancar a roupa dele. Ele olhou assustado, enquanto ela comentou sobre o pênis dele. Mortificado, quase morrendo de vergonha por dentro, ele gritou para ela não olhar, lembrando que aquilo não estava certo. Ela, impassível, disse que agora que ele estava mais velho, era ela quem iria dar banho nele. Surpreso, ele só conseguia cobrir os olhos, envergonhado. Entrou na banheira enrolado na toalha, completamente atordoado. Ela começou a lavá-lo e desabafou sobre o quanto as pessoas sofriam lá fora, enquanto os ricos desperdiçavam tudo. Ele se irritou, lembrando que justiça é algo que deve ser feito com cautela, com as próprias mãos, e seu rosto se transformou em uma expressão feroz de determinação. Em seguida, ela se ofereceu para esfregar, deixando-o em pânico total. Eles começaram a discutir. Ele se recusava, ela insistia que foi instruída a fazer aquilo. Depois do banho, o menino estava deitado no chão, enquanto sua irmã guardava suas roupas. Ele pensava como era humilhante, sendo o irmão mais velho, ser tratado como um garotinho. Ela perguntou o que havia de errado, mas ele apenas virou o rosto, fazendo biquinho. Ela ficou triste e reclamou, dizendo que ele nunca tinha sido tão mal com ela antes. Para evitar mais discussão, ele suspirou, mas logo se levantou, dizendo que não estava mais bravo e que tinha algo importante a perguntar. A irmã sorriu docemente e disse que ele podia perguntar o que quisesse. Ele então perguntou se ela tinha despertado habilidades do elemento vento, e ela confirmou. Ele ficou surpreso, pois o primeiro caso registrado de despertar tinha sido aos 12 anos. Como ela conseguiu tão jovem e sem treinamento? Ela negou, dizendo que também não sabia como aconteceu. Explicou que apareceu um painel que mostrou suas estatísticas e a guiou para despertar seu poder. Ele ficou impressionado ao ouvir a palavra painel vinda da boca dela. Naquele momento, ele lembrou do próprio sistema, que mostrava suas habilidades de trovão, e se perguntou se o painel dela era do mesmo tipo. Ele percebeu que precisava treinar duro para se fortalecer,
e ela respondeu que também iria treinar muito. Ele deu um tapinha na cabeça dela, elogiando que entre as irmãs ela sempre fora a mais responsável. De repente, ouviram uma batida na porta. Uma empregada anunciou que o jantar estava pronto e que sua mãe preparou um pouco de leite para ele. Ele entregou a mamadeira para a irmã, que ficou surpresa, e já tinha um novo plano em mente. Disse que precisavam usar todos os recursos da família Liu para ficarem mais fortes rapidamente. Ela perguntou como, já que treinava o máximo que podia. E ele, com um sorriso travesso, mandou que abrisse a boca e descobrisse o segredo do poder. Ela obedeceu e começou a beber o leite, enquanto ele observava atentamente. De repente, uma aura púrpura começou a girar ao redor dela, deixando-a assustada. Perguntou por que tanto poder fluía tão facilmente, e ele explicou que a constituição única da mãe transforma os cristais em energia pura, uma substância que até esquadrões de elite teriam dificuldade em obter, mas que a mãe produzia continuamente, sendo uma fonte inesgotável de poder. Ela ficou surpresa, comentando que aquilo era inédito na academia. Ele desconfiou que as famílias nobres escondiam segredos e manipulavam os outros para lutar em suas batalhas. Determinado, concluiu que precisavam descobrir cada um desses segredos ocultos. Sua irmã então lhe ofereceu a garrafa novamente e disse para beber um pouco para se fortalecer, mas ele recusou, pedindo que ela terminasse primeiro e alcançasse seu limite de poder. Ele se afastou, fixando os olhos no próximo objetivo, dizendo em voz alta que ela também precisava absorver energia. Enquanto ela bebia da garrafa, na piscina da casa, a mãe reclamava que já tinha dado tanto leite que o pirralho não parava de comer. Uma das criadas ordenou rapidamente que preparassem mais alimentos medicinais. O protagonista pensou consigo mesmo que a vingança começava agora, e que ele e a sua irmã estavam prestes a mexer com a ordem do céu, enquanto um raio atingia a mansão. Ele jurou virar a família Liu de cabeça para baixo. Ele se arrastava pelo chão do quarto, determinado, procurando algo. Viu em flashback o traidor enlouquecido gritar que o presente estava em sua mão enquanto procurava freneticamente. Então ele olhou debaixo de um móvel e encontrou a caixinha que havia caído. Um sorriso satisfeito se formou em seu rosto. Parecia algo extremamente valioso para a família. Ao abrir a caixa, uma luz intensa iluminou seu pequeno rosto. Dentro, encontrou um grande cristal azul, se perguntando se era um cristal de besta mágica. Um painel do sistema apareceu imediatamente, informando que era um cristal raro de habilidade do elemento trovão. Ele ficou confuso, sem entender que habilidades poderiam ser absorvidas ao invés de cultivadas. O sistema explicou que caçando bestas evoluídas, havia chance de conseguir itens raros. Ele ficou surpreso, mas desconfiado. Perguntou como a voz sabia o que ele pensava. Então percebeu com puro pânico que estava dentro de sua consciência. A voz zombou dele, dizendo que sabia tudo sobre os clichês dos romances. Ele se lembra de sua vida passada como um estudante viciado em jogos e web novels com sistemas. Nesses relatos, os protagonistas recebiam recompensas e transformavam tudo em um jogo, vingando-se de seus inimigos. Furioso, ele grita que o sistema é inútil, mas a voz responde que sem ele nem teria reencarnado. O protagonista para, pensa por um instante e precisa admitir que a voz misteriosa tem razão. De braços cruzados, ele então pergunta qual a relação dela com o sistema da sua irmã mais nova. A voz nega qualquer vínculo e o incentiva a ficar mais forte e mais rápido. Ele acorda, se concentra, sabendo que deve aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. Então ele senta no chão e, com intensa concentração, começa a absorver a energia do cristal. Uma energia divina poderosa começa a percorrer seu pequeno corpo. Um momento depois, ele estende a mão e consegue invocar sua nova habilidade. O mestre da lança fica completamente surpreso. Ele acabou de adquirir uma habilidade que levaria 10 anos para aprender. Sente o poder concentrado na lança e se pergunta o quão forte realmente é. Sem pensar duas vezes, dispara a arma com toda a força para testar seu novo poder. O protagonista observa como seu ataque poderoso gera um choque elétrico pelo ar. O barulho da explosão chama a atenção do avô, que corre com o mordomo para ver o que aconteceu. Mas ao chegarem, encontram o pai do menino usando cueca do Bob Esponja, reclamando com a mãe do MCS sobre o barulho. O avô e a irmãzinha do MCS ficam completamente atordoados. O garoto olha para o enorme buraco que fez na parede da mansão, com a sua nova habilidade. Furioso, o avô exige saber quem fez aquilo. O mordomo explica que ouviu um raio vindo do quarto, mas ao ver o neto, o velho muda o humor, o pega no colo e comemora sua nova habilidade divina. Ele elogia a mãe da criança, agradecendo por seu papel produtivo na família. O pai do menino, porém, parece irritado com a situação e reclama do barulho. O avô o repreende, dizendo que ele deveria se orgulhar do talento excepcional do filho, e decide levar o neto ao festival anual da família. Um momento depois, o chefe da família pergunta ao mordomo se tudo está pronto para o evento. O velho ri e diz que seus descendentes devem aprender coragem desde cedo. Aninhado nos braços da mãe, o protagonista está confuso, sem ter ideia do que planejam. O grupo caminha por um longo corredor até o local do festival.
Lá, o vovô usa sua energia para abrir uma enorme porta circular, revelando um grande vórtice roxo de energia girando. Diante do portal, o chefe da família se prepara para liderar todos para dentro. O protagonista fica surpreso. A família Liu pode abrir portais dimensionais sozinha. Ele se irrita, pensando em quantos segredos os poderosos escondem dos fracos que só lutam para sobreviver. O grupo atravessa o portal e chega a uma floresta densa e silenciosa, enquanto o avô o elogia. A mãe de MCS reclama do apetite insaciável do menino. De repente, o padre MCS aponta para o céu e avisa que algo se aproxima. Todos olham e veem um rastro de fumaça vindo rapidamente. Uma criatura misteriosa se move entre as árvores com velocidade incrível. Logo, uma cobra gigante de várias cabeças surge e ataca brutalmente um grupo de caçadores. Um deles tenta reagir, mas suas armas quebram. Outro usa um campo de força para se defender. Ao ver uma Piton de nível C e uma Piton de nível Rei B em um portal C, o protagonista e sua irmã ficam em choque. A garota reconhece um dos caçadores. Uma das cobras avança contra um caçador, mas, para a surpresa de todos, a garota ruiva segura a boca da criatura com as próprias mãos, lutando para não ser mordida. Mesmo assim, a força da cobra é enorme e a derruba com um golpe. O líder dos caçadores grita para todos recuarem da área perigosa. Ele tenta se defender com um escudo, enquanto o outro caçador ataca por trás. A garota ruiva corre, gritando para que tenham cuidado. Mas um soco de um caçador atravessa o escudo e atinge o capitão. O impacto faz com que o escudo do outro caçador caia. Nesse momento, a cobra gigante é atingida por um raio roxo disparado por outro caçador. Outro caçador grita com raiva para o traidor por atacar seu capitão. O traidor apenas sorri maliciosamente e ataca o homem, deixando-o gravemente ferido. Um dos outros caçadores o reconhece. É Kuyai Sen, um criminoso condenado anteriormente. Kuyai ri loucamente do desespero do caçador e o chuta com força incrível, mandando-o direto para a boca da cobra gigante. O pequeno protagonista observa com expressão sombria. Ele se lembra da vida passada. Quando Kii-sen jogou um amigo na morte, um respingo de sangue apareceu, simbolizando o que acabou de acontecer. Naquele tempo, ele viu amigos sendo levados um por um. O monstro alimentado pelos companheiros surge imponente e aterrorizante com um sorriso cruel. O padre MCS ordena que alimentem a criatura para formar um tesouro e diz a Kiss que ataque o eu passado do herói. Sem pensar, o capanga avança, mas o garoto ativa seu poder e se prepara para o inevitável confronto. Seus punhos brilham com energia poderosa e, ao se encontrarem, colidem com um impacto violento e cheio de força. Revela-se que Kai é como um demônio que adora esmagar pessoas, protegida pela família Liu e agora um de seus valentões. De volta ao presente, a irmã se pergunta como salvar a garota ruiva, mas o protagonista já tem um plano em mente. E seus olhos brilham com a ideia. Ele então começa a comer novamente, deixando a mãe furiosa. O que diabos você tá fazendo? Enquanto enche a boca de leite, faz careta e cospe tudo, chocando e enojando a mãe. O avô olha furioso para a bagunça. A irmã do protagonista entra em ação, pegando o irmão no ar, salvando-o da queda. Ela o segura com cuidado e pergunta se está bem. Ele explica seu plano, criar caos para salvar o caçador. De repente, o pai dá um tapa forte na esposa, deixando-a atordoada, e a repreende por ser descuidada com o filho. Furiosa, a mulher invoca uma arma de gelo para atacar o marido. Ele se defende, dizendo que ela precisa de uma lição pela ousadia. As crianças observam atentos enquanto os dois colidem com suas habilidades e de repente uma explosão de energia surge entre eles. O avô do menino e os pais de MCS surgem e encaram a cena. O avô, com a voz carregada de raiva, diz que, como mãe, ela deveria colocar o filho em primeiro lugar e não agir de forma tão imprudente. Ela responde firme, dizendo que os dois são responsáveis por suas famílias e o clima pesado entre eles começa a ceder. O casal desativa suas armas, enquanto as crianças observem de longe. A irmã do protagonista pergunta o que eles vão fazer agora, mas ele diz para ela não se preocupar, porque tudo está sob controle. De repente, a jovem empregada ouve um som estranho vindo da floresta. O mordomo alerta o avô sobre o movimento suspeito e a família rapidamente entra em estado de alerta máximo. 3 goblins surgem da vegetação com expressões verdadeiramente bizarras. Em um ponto mais alto, é possível ver elfos se aproximando da família MCS. As criaturas começam a gritar como se estivessem se preparando para uma batalha feroz. No instante seguinte, os 3 monstros são cravados em estacas de madeira que avançam sem piedade. O pai de MCS fica boquiaberto, se perguntando como isso é possível, já que a área supostamente estava limpa. O avô resmunga, dizendo que é isso que acontece quando passa a vida causando problemas em bares ao invés de estudar. Nesse momento, a mãe do menino começa a brilhar com uma energia roxa intensa. A irmãzinha explica que a essência da minha mãe atrai feras demoníacas, principalmente as de alto nível. Os sons de passos de muitos goblins começam a se aproximar, e o grupo fica em alerta. Então, uma horda de goblins de elite aparece diante deles, liderada por um de nível B.
Um dos monstros salta com seu machado pronto para atacar sem piedade. Implacável, o Avon ordena que seus subordinados lidem com a situação imediatamente, e assim a família entra na batalha, usando habilidades elementais poderosas no meio do caos. O protagonista instrui sua irmã a fugir. A menina corre em direção a um penhasco, segurando o irmãozinho nos braços. Sem hesitar, ela pula do penhasco, mergulhando em alta velocidade. Os olhos dela brilham intensamente ao ativar sua habilidade especial, usando o poder do vento para voar pelos céus, carregando o irmão para um lugar seguro. Ele, surpreso, pergunta quando ela aprendeu a voar, e ela responde que foi uma recompensa do sistema. O protagonista fica chocado e quer saber qual era a missão. Ela sorri e explica que a tarefa era simplesmente dar banho no irmão. Um flashback mostra que ao completar a missão, ela recebeu a rara técnica de voar como recompensa. O menino fica irritado, pensando como um sistema pode dar uma habilidade tão incrível por uma tarefa tão boba. Enquanto isso, a irmã ruiva luta bravamente contra uma cobra, atacando com sua espada afiada. Outra cobra gigante aparece e ataca outros caçadores, destruindo seus escudos facilmente. Um dos caçadores é jogado no ar, perdendo completamente sua guarda. No chão, a mulher grita para o seu capitão, desesperada. O capitão enfrenta Kuisemi e pergunta por que ele os ataca. O traidor, com um sorriso cruel, responde que gosta de ouvir os gritos de suas vítimas. O capitão questiona quem é o mestre dele, lembrando que violar o acordo da guilda é ilegal. O vilão apenas sorri, dizendo que leis são para fracos e plebeus. Num movimento rápido, ele ataca outro caçador, derrotando-o com velocidade incrível. A mulher implora para o capitão, mas o traidor joga ela direto na boca da cobra gigante. O monstro devora o caçador sem piedade diante de todos. O capitão grita que a missão falhou e ordena que todos corram. A ruiva fica paralisada pelo choque. Enfurecido, o líder avança contra o traidor com sua espada, mas ele desvia facilmente e revida, acertando o capitão. A jovem horrorizada chama o homem de monstro e se prepara para lutar. Ela tenta atacar o traidor com um objeto, mas ele nem se mexe. A pedra que ela usa apenas rasga sua roupa. O vilão zombou, dizendo que é uma pena terem encontrado ele, porque todos vão perecer. Ele salta com suas garras afiadas, cercando a garota. Fragmentos de uma espada estilhaçada voam em sua direção e no último segundo, o capitão se joga na frente dela, recebendo o golpe mortal. O líder cai, sem vida, enquanto o traidor ignora o corpo e segue em frente. O vilão joga o corpo do capitão para a cobra gigante. O monstro devora o caçador sem piedade diante de todos. A desesperada grita, horrorizada. O traidor olha para ela dizendo que queria torná-la parte de sua coleção, um troféu pessoal. Com a mão ensanguentada, ele se prepara para atacar, enquanto ela chora completamente desesperada, lembrando-se dos irmãos desaparecidos. De repente, uma espada gigante de relâmpago aparece, acompanhada de uma voz anunciando que vieram salvá-la. O traidor bloqueia o ataque, provocando uma explosão de energia amarela, mas é afastado com um simples tapa. A jovem olha surpresa e chama a irmã do protagonista. O protagonista e sua irmã pousam no chão, prontos para a batalha. A garota reconhece a antiga aparência do protagonista e o chama de irmão. Ele diz que vai explicar tudo depois, mas agora há coisas mais importantes a serem feitas. Enquanto isso, a ruiva apenas observa, confusa, tentando entender como eles sabiam sobre ela e por que tinham outra garota com eles. O vilão ignora e planeja como lidar com a situação. O protagonista percebe que o inimigo não é irracional, mas muito astuto. Ele revela seu plano: transformar a empregada em marionete e entregá-la ao protagonista para seu chefe. Consequências do poder do vilão são evidentes. Caçadores derrotados e armas de energia vermelha flutuando acima deles. Foi revelado que o inimigo tinha um poder metálico que deixava ele fundir armas com o próprio corpo. O protagonista analisou seu próprio nível de poder e percebeu que a diferença entre eles era gigantesca. Mas então, uma ideia surgiu na sua mente, e seus olhos brilharam com determinação. Ele se virou para suas irmãs e disse que elas precisavam prestar atenção e seguir cada instrução que ele desse. Do outro lado, o vilão se preparava para atacar, uma energia estranha emanando dele. O adversário lançou um ataque relâmpago, garras apontadas diretamente para o protagonista. Percebendo o perigo, as irmãs recuaram, e ele se concentrou para contra-atacar. Então, ativou seu relâmpago divino, liberando uma enorme energia amarela. Com isso, ele conseguiu se esquivar dos golpes do vilão em altíssima velocidade. O inimigo ficou surpreso, reconhecendo aquela técnica como um movimento proibido. Ele se lembrou de uma batalha antiga, quando derrotou alguém usando a mesma técnica, e então percebeu quem era a criança. Uma risada maluca escapou dele, incrédulo com a coincidência. O protagonista suspirou. Seu corpo estava exausto, drenado de energia, e ele sabia que tinha apenas uma chance. Gritou o nome da irmã, sinalizando que era hora de colocar o plano real em ação. O vilão ouviu um barulho e virou a cabeça. E foi então que a irmã ruiva apareceu, segurando uma pedra gigante, pronta para esmagar o inimigo. Sem pensar duas vezes, ela lançou a pedra direto no vilão, mas ele desviou com facilidade, e a rocha se despedaçou ao tocar o chão. Um som estranho chamou a atenção,
e um rastro de energia verde se movimentou rapidamente pelo chão. O vilão entrou em alerta máximo, observando a energia fluir em sua direção. De repente, uma tempestade colossal de vento e poeira surgiu bem na frente dele. Era a outra irmã usando sua habilidade com o vento. Mesmo dentro do tornado, o adversário permaneceu impassível, zombando e chamando os ataques de truques baratos. Aproveitando a distração, o protagonista concentrou todo o seu poder e criou uma lança de raios com uma técnica divina de artes marciais. Lançou a arma com toda a força que restava em seu corpo. O vilão se virou, amaldiçoando o menino por ser tão esperto, e tentou se preparar para o ataque. A lança atingiu o inimigo em cheio na cabeça, atravessando-o e seguindo em direção ao céu, deixando um rastro de destruição pela floresta. Exausto, o protagonista desmaiou, e suas irmãs imediatamente começaram a repreendê-lo por agir de forma tão imprudente, cuidando dele com preocupação. Apesar de ferido, o vilão apenas sorriu, dizendo que protegeria o jovem mestre das duas garotas. Com um sorriso assustador, revelou uma espada pronta para atacar novamente, lançando-se a toda velocidade contra as meninas. A empregada gritou e se jogou para protegê-las, sendo atingida com força e arremessada contra uma árvore. O vilão então mirou na outra jovem, transformando suas mãos em lâminas afiadas. Mas um raio amarelo desviou o ataque, salvando a garota no último segundo. O inimigo então focou no protagonista, pronto para atravessá-lo com uma pequena adaga. Ele agarrou a arma com força, perfurando as costas do garoto, que foi arremessado no ar. A irmã ruiva, desesperada, conseguiu se soltar, pegou o irmão ferido e fugiu. O vilão cerrou o punho, perguntando por que ele estava com tanta pressa. O protagonista, seguro nos braços da irmã, respondeu que na verdade quem estava prestes a ser derrotado era o próprio inimigo. Com os olhos em fúria, o vilão percebeu a audácia da criança. De repente, uma figura no céu gritou, chamando-o de ingrato por ousar atacar seu professor. Era o avô do protagonista, com os olhos cheios de raiva. O vilão entendeu que o ataque anterior, na verdade, era um sinal para chamar a família. Ele sorriu, reconhecendo o plano engenhoso. A família então chegou, e o mordomo avisou que o jovem mestre tinha desaparecido. Furioso, o chefe da família ordenou que encontrassem os dois imediatamente. Eles viram um rastro de luz deixado pelo ataque do protagonista, e o avô usou seu poder de raio para seguir até o local. Ao chegar, avaliou a situação e percebeu que o vilão estava em pânico. Tentou capturar o protagonista, mas a irmã ruiva correu com uma banguela, atacando o inimigo para proteger o irmão. O vilão ficou atordoado com o golpe, e o pai do protagonista ficou furioso, chamando-o de inútil por seus fracassos. O homem acabou encurralado por uma das feras gigantes da área, sem ter onde fugir. De repente, a cobra começou a evoluir, transformando-se em uma criatura dourada poderosa. O mordomo correu para as meninas, garantindo que o protagonista estava bem, mesmo ferido. O avô elogiou a coragem das meninas, dizendo que a cobra agora estava pronta para coletar seu raro tesouro. Foi nesse momento que eles perceberam que as famílias nobres estavam usando civis para alimentar e evoluir essas feras. O avô e seu filho se prepararam para enfrentar a poderosa criatura dourada, e o choque entre eles gerou uma explosão massiva de energia vermelha atravessando toda a floresta. As crianças observaram tudo à distância, seguras. O protagonista finalmente conectou os pontos. As famílias nobres estavam usando civis para evoluir as feras. Ele comentou que a colheita daquele dia tinha sido melhor do que ele imaginava. O avô ordenou ao mordomo que levasse as meninas para recolher os materiais restantes para o armazém, já planejando como misturar os itens de menor qualidade com sucata, para vender aos caçadores comuns e aumentar o preço dos itens valiosos para os esquadrões da linha frontal. Por fim, ele entregou os sacos de veneno para o seu filho para criar novas conexões importantes. Enquanto isso, o pai do nosso protagonista só observava com aquele sorriso debochado no rosto, claramente se divertindo com a situação. O avô entregou o chifre de cobra prata para ser levado ao leilão, e sobre as escamas comentou que iria transformá-las em tesouros protetores para seu neto mais precioso. Ao ouvir isso, nosso herói ficou completamente perplexo, sem entender direito as intenções de todos. O mordomo então se curvou e concordou em seguir todas as ordens do mestre. Mas o pai do menino resolveu intervir, pedindo ao avô que entregasse a essência do Rei Cobra. O avô murmurou algo sobre ter uma esposa excelente e que seria melhor para o seu filho compartilhar com ele. Nesse instante, a mãe do protagonista se aproximou, com as irmãs observando à distância. O pai do nosso herói ficou surpreso e a encarou paralisado. Logo sua expressão mudou para raiva, cerrando os dentes e segurando firme a irmã. O protagonista olhou para trás, encarando o homem com uma seriedade que não deixava dúvidas. O avô então liberou a essência da cobra para o mordomo, que a pegou no ar com facilidade, segurando a esfera de energia com uma força impressionante. O chefe da família comentou que o seu filho mais velho estava evoluindo e que isso seria extremamente útil. O mordomo, ajoelhado, agradeceu a generosidade e jurou lealdade eterna à família. Dias depois, sob um céu estrelado, a luxuosa mansão Lucan brilhava. No quarto, nosso herói segurava um pingente enquanto a sua irmã explicava que Swan agora era sua empregada. De repente, as duas irmãs apareceram vestidas de uniforme de empregada,
sorrindo para ele. Ele olhou para o pingente e viu que o sistema havia informado que ele recebeu um item de defesa de classificação. Uma das garotas, preocupada, perguntou o que estava acontecendo com o irmão. Então os olhos do garoto brilharam e disparou um raio de seu poder elétrico no pingente, tentando sobrecarregá-lo. Uma enorme explosão de energia amarela atravessou a janela do quarto, deixando as duas irmãs em completo choque. Mesmo com o choque elétrico, o pingente permaneceu intacto, sem nenhum arranhão. Ele pensou consigo mesmo que esse pequeno experimento prova que os animais evoluem e se devoram uns à vontade. O protagonista percebeu que as famílias nobres usavam pessoas comuns como Isca para seus planos, conseguindo assim recursos de equipamentos poderosos que os fracos jamais alcançariam. Mas na academia ensinam que os nobres arriscam a vida para proteger os indefesos. Lembrando disso, ele ficou furioso e cerrou os punhos. As irmãs perguntaram se a informação era realmente tão importante. Ele explicou que só agora estava começando a entender que é perigoso não ter informações. Disse que a partir de agora deveriam usar a família Liu para reunir mais dados. Com olhares determinados, as duas garotas concordaram em seguir o plano do irmão. Hiro de repente perguntou: Suan, por que ela estava com aquele time divino? Ela hesitou, e a outra irmã quis saber por que o poder dela era tão forte. A irmã ruiva ficou sem palavras, apenas olhando. O protagonista perguntou sobre a irmã chamada Sansan, deixando a jovem tensa. Ao ouvir o nome, ela ficou em choque, com lágrimas nos olhos e começou a chorar incontrolavelmente. O protagonista cobriu a boca dela, avisando para não chorar tão alto. Depois de se acalmar, ela se sentou na cama, ainda muito abalada, e começou a contar que Sansan havia saído para procurar o irmão e nunca mais voltou. Em um flashback, vimos um pequeno cisne faminto estendendo a mão para pegar a cereja no topo de um bolo, com um olhar triste, esperando seus irmãos voltarem. Então, decidiu procurar pelo irmão para que todos pudessem voltar para casa mais cedo. Suan começou a procurar na casa escura, chamando por Sansan. Ela correu pelos corredores, assustada, pedindo para a irmã parar de brincar. De volta ao presente, o menino ficou surpreso ao saber que Sansan havia fugido. Ela explicou que do telhado viu a maré da besta sendo causada por alguém mal intencionado. O protagonista questionou se a maré da besta não deveria ser um desastre natural incontrolável. Ela contou, em suas memórias, que procurava Sansan pelos telhados e implorando que a menina saísse rápido. Do telhado, viu um homem misterioso segurando uma bengala sob a lua cheia, com olhos brilhando em vermelho. Ele golpeou o cajado no chão, criando uma onda de energia e um círculo mágico vermelho que disparou um feixe ao céu, abrindo um portal de onde surgiu um olho reptiliano gigante. Suan ficou aterrorizada. Do portal, emergiram várias bestas demoníacas vermelhas, prontas para atacar a cidade. Suan se lembrou de correr sozinha e ser perseguida por um lobo demoníaco, até que um painel do sistema avisou que ela havia despertado um poder divino corporal. Ela deu um salto incrível entre dois prédios para escapar, seguindo as ordens do sistema. De volta ao presente, ela contou que encontrou a equipe de subjugação que a acolheu. O protagonista ficou surpreso com outro sistema surgindo e todos os milagres acontecendo ao redor. Ele concluiu que Sansan também poderia ter um sistema e ainda estar viva. Concordou em usar a rede da família Liu para buscar pistas sobre ela. De repente, Suan recebeu uma missão do sistema com recompensa. Sem aviso, pegou o irmão nos braços, deixando-o surpreso e apreensivo sobre o que aconteceria em seguida. As duas irmãs saíram correndo animadas, porque a missão era dar banho no irmão mais uma vez. Elas correram pela mansão, enquanto nosso protagonista gritava como um cavalo, seu sistema extravagante em ação. Chegando a um banheiro enorme e luxuoso, a ruiva levantou o pequeno, comentando como ele era fofo. A outra irmã observava, sorrindo e se divertindo com a situação, enquanto o garoto ficava completamente mortificado, gritando de vergonha. Na banheira, uma das irmãs levantava os cabelos molhados, enquanto a outra espirrava água por todo lado, se divertindo muito. Depois do banho, elas abraçaram o protagonista e disseram que ele tinha se saído bem, mas ele reclamou das mudanças. De repente, a irmã ruiva parou no meio do caminho, com o rosto cheio de preocupação. Vendo a reação da irmã, o protagonista pergunta preocupado: "Ei, o que aconteceu para você ficar assim?" Ela aponta com um olhar completamente aterrorizado e revela que a maré da besta foi causada por aquela pessoa. O protagonista e a outra irmã ficam boquiabertos, tentando assimilar a informação. Em outro ponto, vemos o mordomo andando ao lado de um homem com uma cicatriz no rosto se aproximando. O rosto dele é sério e intimidador, impossível de ignorar. Em um flashback, a garota lembra do mesmo homem no telhado, usando um cajado para criar a maré da besta. Ela se lembra do enorme círculo mágico vermelho rasgando o céu e do portal de onde surgiu um olho reptiliano gigante, deixando-a em choque total. O protagonista, então, declara com firmeza que aquele homem é filho do futuro chefe da família Liu e diz às irmãs para não terem medo. Os três seguem pelo corredor, enquanto os dois homens à frente caminham lentamente. O protagonista observa tudo com desconfiança e a irmã ruiva, nervosa, não consegue disfarçar o medo. O homem da cicatriz percebe a tensão da garota, mas não fala nada.
Ao se aproximarem, as duas irmãs forçam sorrisos e cumprimentam o mordomo. Ele se curva e se dirige respeitosamente ao protagonista como Mestre Gen. O protagonista segue com um olhar sério enquanto eles se afastam pelo corredor. Eles chegam a uma porta e o mordomo anuncia que Joy voltou para ver o dono da casa. O protagonista percebe que é a sala de reuniões e decide escutar a conversa. Sua irmã questiona se serão descobertos, mas ele diz para não se preocupar, indicando que tem um plano. Quando eles entram sorrateiramente, o protagonista irrompe no quarto com suas irmãs. Um guarda grita que eles não podem entrar. Lá dentro, o avô está sentado à mesa com os dois homens, surpresos com a entrada inesperada. As irmãs se curvam e se desculpam desesperadas, mas o pequeno ignora e corre de braços abertos, chamando pelo avô. O chefe da família dispensa os outros e sorri para o neto, segurando o protagonista no colo. Ele fala sobre o poder da família e questiona sobre as novas marés da besta. O mordomo e o homem com cicatrizes ouvem atentamente as ordens. O homem relata que novos grupos de feras foram encontrados e podem atacar a qualquer momento. O jovem herói fica furioso ao perceber que a academia mentia, enviando alunos diretamente para as zonas de perigo. Em flashback, ele se lembra de um professor dizendo que as marés eram desastres naturais e que os despertos protegiam as pessoas. O mordomo explica que já preparou a guilda para publicar missões com altas recompensas, atraindo muitas equipes. O avô elogia o mordomo, destacando que sua família serve há 3 gerações, e o homem com cicatrizes imediatamente entende a mensagem e se ajoelha dizendo ser uma honra trabalhar para a família Liu. O mordomo agradece o presente que ajudou o filho a alcançar a classificação máxima B. O chefe da família sorri e ordena que prossigam com o plano da Maré da Besta. Ele também pede que preparem serviços caros e entretenimento para os sobreviventes. Flashback, vemos uma versão mais jovem do avô relaxando em águas termais com várias garotas, enquanto a empregada observa a distância. O mordomo se curva e aceita todos os pedidos sem hesitar. A noite cai, iluminando a enorme mansão da família Liu sobre a lua. No quarto, o protagonista explica às irmãs o plano da família: abrir portais, usar pessoas como isca e deixar os despertos lutarem contra as bestas, acumulando recursos valiosos. A irmã fica indignada. Como eles podem ser tão cruéis? Não se consideram humanos? O protagonista explica que, para os nobres, só eles são humanos. Todos os outros são apenas gado. A irmã ruiva sugere contar a todos o plano, mas ele a interrompe. Ninguém acreditaria. Preocupadas, perguntam o que devem fazer agora. O protagonista decide que vão acabar com os capangas da família Liu e fazer a besta morrer. Ele aproxima das irmãs e sussurra seu plano. Elas ouvem com atenção e confirmam que entenderam, ainda que estejam preocupadas sobre enfrentar um inimigo tão poderoso. O protagonista diz que tem 3 semanas para se preparar, porque o plano começa no final do mês. Ele levanta uma barrafa, dizendo que precisam ficar fortes. A irmã fica confusa como fazer isso. O herói e a irmã trocam um olhar de cumplicidade. Sem hesitar, ele coloca a garrafa na boca dela. Surpresa, ela bebe e sente o poder disparar sem nem tremer. O protagonista sai correndo para comer algo também. Enquanto toma um leite, a mãe medita em silêncio até ser interrompida pelo filho, reclamando que ela não se satisfaz, chamando-o de pirralho. 3 semanas depois, o protagonista verifica se atingiu seu limite olhando a tela do sistema. Ele descobre uma nova habilidade que pode ser transferida para um hospedeiro e utilizada como ataque. Uma ilustração mostra como a técnica pode atingir diretamente os inimigos. Suas irmãs entram animadas, dizendo que tudo está pronto. Na sala, os 3 irmãos começam a discutir o plano para deter os inimigos. A irmã de cabelo branco sussurra que já descobriu tudo sobre Zhou Chang, mestre do despertar divino e um dos melhores formandos da academia. Outra empregada pede que baixem a voz e alerta sobre o perigo que ele representa. A irmã ruiva também revela que o senhor concedeu a ele uma essência de vida de alto nível, levando-o ao topo do rank B. Ao perceber isso, a irmã não entendeu que ele é muito mais forte que o último inimigo. O protagonista avalia seu poder e percebe que só atingiu o estágio inicial do rank C. Ele lembra que Suan atingiu o pico do rank em 3 semanas, mas juntos ainda não tem chance. A ruiva anima as irmãs, dizendo que desbloqueou uma nova habilidade ao dar banho no irmão. As duas ficam animadíssimas e perguntam que poder ele despertou. Com um sorriso satisfeito, a garota comentou que sua nova técnica tinha um nome bem maneiro e épico. Logo em seguida, ela fez uma pose dramática e gritou. O nome da habilidade é Blood Rush. A irmã de cabelo branco ficou boquiaberta com o nome, enquanto a protagonista parecia um pouco envergonhada. Mesmo assim, ela explicou confiante que a técnica aumentava sua força em 5 vezes por 30 segundos. E se vangloriou dizendo que com um só porra dava para mandar qualquer inimigo voando para o outro lado do planeta. Animada, ela começou a simular golpes de boxe, enquanto a outra irmã batia palmas, empolgadíssima. O protagonista observava confiante, com um sorriso discreto. Ele já tinha algumas ideias para o plano, mas não conseguia parar de se perguntar por que o sistema tinha dado habilidades tão absurdas só por tomarem banho. Ainda assim, havia uma preocupação.
E se o poder dela não fosse suficiente para derrubar o inimigo? Percebendo o olhar preocupado do irmão, a ruiva perguntou sobre as informações que ele tinha conseguido juntar para o plano. Com um sorriso meio arrogante, o protagonista revelou seu segredo. Descobriu que o inimigo estaria ativo na cidade exatamente à 1 da manhã. Um flashback mostrou ele ouvindo o homem da cicatriz dizer ao avô que tudo estava pronto para o ataque nesse horário. A irmã ruiva ficou pasma com a revelação e entrou em pânico, dizendo que era exatamente onde ficava a base do grupo de Despertar Divino. Ela começou a gritar que o comandante estava em perigo e correu para avisar os outros, mas o protagonista a segurou pelo braço, liberando um pouco de seu poder elétrico para contê-la. Ele disse firme: "Calma, ainda temos tempo de agir e salvar todo mundo." Com um olhar decidido, afirmou que já tinha um plano para derrotar Zhou Sheng. Quando a irmã quis saber mais, ele se inclinou e começou a sussurrar os detalhes do esquema secreto, garantindo que eles tinham tempo suficiente e que, naquela noite, derrubariam Zhou Sheng. As duas irmãs assentiram, prontas para a missão. A noite caiu sobre a cidade, com a lua cheia iluminando o cenário da operação prestes a começar. O relógio na parede marcava meia-noite. A hora da emboscada estava chegando. Vestidos de preto e usando máscaras, os 3 irmãos se prepararam para a infiltração. Alguém comentou que o inimigo tinha uma habilidade chamada Chicote Divino, que transformava seus braços em chicotes e, combinada com o corpo aprimorado, podia destruir até os mais resistentes. O trio saltou de um telhado, deslizando pelo céu noturno com a lua cheia atrás deles, descendo em direção ao prédio-alvo. Um deles apontou que tinham encontrado o sinal e que o alvo estava lá. A irmã de cabelos brancos agradeceu aos companheiros por ajudarem a poupar tempo. De cima, eles avistaram o prédio com uma luz brilhando, marcando a localização do inimigo. Escondidos atrás de uma parede, observavam a distância. No telhado, o homem segurava um cajado, que emanava energia vermelha. Uma das irmãs se preparou para atacar, mas o protagonista a deteve, dizendo para manter a calma e ser paciente. O vilão começou a concentrar energia no cajado, que crepitava em raios vermelhos, pronto para liberar todo o seu poder. Vendo a chance perfeita, o protagonista gritou para as irmãs atacarem. A ruiva bateu o punho no chão, arrancando um enorme pedaço de concreto e arremessando-o com toda a força na direção do inimigo. Ele se esquivou facilmente, mas a pedra raspou seu rosto. Atordoado por um instante, furioso com o ataque surpresa, ele gritou perguntando quem ousava fazer aquilo, olhando para o buraco deixado na parede. A outra irmã aproveitou a distração para agarrar o cajado do inimigo. Furioso, ele se virou para atacá-la, estendendo seu braço transformado em chicote com a habilidade Chicote Divino. A garota desviou usando a perna e a bengala para se afastar, jogando a arma para longe. Com toda a força, o vilão tentou recuperar o cajado, mas de repente um raio amarelo disparou, atingindo-o com imenso poder. Ele entrou em pânico ao perceber que era tarde demais e foi atingido diretamente, causando uma explosão gigantesca. O protagonista olhou para a irmã e comentou que tinha acertado o alvo, mas o inimigo emergiu da fumaça com o braço queimado, gritando de raiva. Eles ficaram chocados ao ver que ele ainda estava de pé, ameaçando fazê-los se arrependerem do dia em que nasceram. Sem perder tempo, o vilão saltou em direção ao trio, pronto para atacar. O jovem herói recuou, gritando para as irmãs ativarem o plano B, segurando a bengala do inimigo. A irmã de cabelos brancos se preparou, cuspindo a arma com força e se preparando para a próxima etapa do plano. Nesse instante, ela lançou a bengala para o protagonista, que a pegou com precisão, enquanto a ruiva enfrentava o vilão, iniciando o combate decisivo.